no final dessa fase, para eles continuarem estudando, e isso era muito difícil. Com 6 anos, as crianças iam para a escola, ou para a sinagoga. Beit Sefer, né? Casa do conhecimento. Eles iam para aquilo que às vezes era junto da sinagoga, normalmente. E tinha uma espécie de primário. Todas as crianças iam, dos 6 aos 10 anos, para essa escola. E eles aprendiam a Torá. E o rabino enchia os dedos de mel, enquanto eles estavam aprendendo, alguns momentos, né? E davam para as crianças provarem, enquanto eles estavam recitando a Torá. E com 10 anos, essas crianças já conheceriam a Torá. Elas sabiam a Torá. Tinham decorado tudo. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Tudo. Até os 10 anos. Depois dos 10 anos, os meninos mais brilhantes, aí meninos, nesse caso, depois dos 10 anos, não as meninas, mais brilhantes, eles podiam continuar estudando. E aí você tinha uma espécie de ensino médio, dos 11 aos 14 anos, onde eles aprenderiam os demais livros da Bíblia hebraica, que nessa época, na época de Jesus, eram um pouco mais de 30, né? Não todos que há hoje, porque alguns ainda estavam sendo canonizados. Então eles decoravam todos esses livros dos 10 aos 14 anos. Então eles sabiam a Torá, que tinham aprendido até os 10, e depois todos os livros. Imagina você ter que decorar todos os livros da Bíblia. Parece divertido? Não. Não é? Para eles era o caminho, a verdade e a vida. Então eles achavam que aquilo era demais. Deviam fazer várias competições para saber aquilo. Eles sabiam tudo aquilo e mais. Eles não só decoravam, mas eles tinham que entender. Grande parte desses versos tinha uma montanha de discussão por trás. O rabino A tinha falado isso, o rabino B entendia de outro jeito, o rabino C tinha acrescentado aquilo. E era importante para esses meninos que já eram os melhores, para que eles conhecessem essa discussão que havia por trás de cada verso. Imagina hoje, se você escreve um artigo acadêmico, né, um paper, você tem que citar as fontes, né? Lá eles tinham que ter as fontes de cada verso lá. Eles estudavam tudo isso. Os rabinos não queriam que eles soubessem declamar as escrituras, mas que eles haviam assimilado, lutado com elas até o fim. Quando o rabino fazia uma pergunta, ele queria mais do que uma resposta. Ele queria profundidade. Eventualmente, ele queria outra pergunta. Os rabinos ensinavam a arte de fazer perguntas, né? É comum que Jesus respondesse uma pergunta como? Com outra pergunta, não é? Eles estudavam isso. Respondiam uma pergunta com outra pergunta. E assim ia, né? Os debates iam crescendo. As perguntas se acumulando. Então, lá em Lucas 2, a gente tem uma passagem que também chama a atenção. Lucas 2, 46 e 47. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Bonito, né? Bonito isso aqui. Mas aí acontece algo esquisito no verso seguinte, Lucas 2, 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Adoro essa palavra. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? O que é estranho aqui, hein? Jesus malcriado, né? Jesus malcriado. Se perdeu no meio de uma feira, que aqui, esse festival aqui, era, né? Todo mundo estava aqui. Quem já perdeu uma criança numa praia, numa feira? Ou quem já se perdeu numa praia, numa feira? Todo mundo já se perdeu, né? Mercadão de Madureira, isso é legal. Se for no verão, então. Jesus malcriado se perdeu, não avisou e ainda ficou 3 dias lá. E quando a mãe pergunta: o que você tem aqui? Jesus, respondão. Não é? Vocês não deviam saber que eu estava aqui, mas com o que a gente já sabe aqui. Imagina que Jesus, frequentando a sinagoga e aprendendo, devia estar entre os melhores, devia estar continuando a estudar. Eram poucos que continuavam a estudar, porque quase ninguém podia ser rabino. Nem era esse grupo aqui os que podiam ser rabino, daí ia ter outra seleção. Mas desse grupo já eram muito poucos. Então Jesus devia ser um cara absolutamente apaixonado pelas escrituras. Eu imagino isso, né? Estudando, decorando, aprendendo, perguntando, debatendo. Eu imagino que os pais deles deviam saber isso. Talvez ele fosse o único ali da região, um dos poucos ali da região dele que continuou estudando depois dos 10 anos. As pessoas se conheciam numa cidade pequena. E Jesus tinha certeza, eu acredito, ele tinha certeza que os pais tinham certeza que ele ia aproveitar toda a oportunidade para estudar as escrituras, para fazer perguntas. E quem está em Jerusalém? Os principais mestres da Torá. Imagina que você ama um assunto de paixão. Alguns de nós amamos o assunto de paixão, né? Outros de nós não amamos nenhum assunto de paixão. Mas alguns de nós amamos. E aí você está num lugar, numa conferência, na principal conferência, as principais pessoas estão ali e elas estão dispostas a te ensinar.
Essa era a realidade de Jesus. E ele vai para o templo lá, e ele fica lá. Talvez no primeiro momento os pais soubessem, mas ele fica lá 3 dias. Esses caras estão dispostos a te ensinar. Imagina que devia mudar, né? Porque o ciclo lá como é que chama? Os plantões, né? Os dias ali vai virando naquele festival, e ele vai lá, e ele continua, e ele vai perguntando. E chegam os pais, ficam perplexos. Por que você nos fez isso? Eu imagino Jesus também perplexo. Assim, ué, vocês não sabiam que eu devia... Eu imagino que quando eles voltaram na vez seguinte, Jesus nem precisou avisar. Tá bom, vai lá. No final a gente chama. Porque ele amava estudar. E ele provavelmente devia estar continuando a estudar. Por volta dos 14 anos de idade, no final dessa fase, que nessa fase só os melhores participavam, né? No final dessa fase, para eles continuarem estudando, eles precisavam encontrar um rabino que os aceitassem como talmidim, como discípulos. E isso era muito difícil. Estima-se que nessa época dificilmente chegava a 1 dúzia de rabinos que poderiam tomar seguidores, discípulos. Dificilmente chegaria a 1 dúzia. E mais, dessa 1 dúzia que poderiam, parte deles não tomava. Podia atrapalhar ele do tempo de estudo. Eram pessoas apaixonadas ali por aquele negócio, e nem todos têm jeito com jovens, certo? Então, nem todos tomavam. Alguns tomavam só 1 ou 2. Eles iam lá e iam tentar ser aceitos por um rabino. E o rabino ia perguntar para eles, ele ia fazer um processo seletivo sério, se ele estivesse contratando naquela hora, né? Porque o rabino queria saber se ele conhecia o suficiente, se ele tinha aquilo que é preciso para carregar o fardo do rabino, ou o jugo, ou o fardo do rabino. O que é o jugo? O que é o fardo do rabino? Aquele rabino, ele tem um entendimento das escrituras. Então, por exemplo, honrar pai e mãe. Mandamento, certo? Mas o que significa honrar pai e mãe na prática? Cuidar deles, não responder, não falar alto. Tem um conjunto de regras em volta que é a regulamentação da lei. Honrar pai e mãe. Ou sábado. Trabalhar no sábado. O que não é trabalhar? O que é não trabalhar? Posso andar quanto? Posso alimentar meu burrico, minha mula? Não posso. Entende? Existe um zilhão de regras. E a forma que aquele rabino interpreta a lei, esses regulamentos em torno da lei, essa interpretação em volta, isso era chamado o jugo, o fardo daquele rabino. Quando o rabino avalia, ele avalia se aquele moleque é capaz de carregar o fardo desse rabino, de ensinar como ele, e de fazer o que ele faz, e principalmente de ser como ele. E quando ele aceitava um talmid, né, ou os seus talmidim, era esperado que esses talmidim fizessem o quê? Seguissem o rabino. E seguir naquele tempo era um pouco diferente do que é seguir hoje em dia alguém. Significava que você tinha que deixar pai e mãe. Significava que você tinha que deixar sua vida, provavelmente, para seguir. Você vai dedicar a sua vida a aprender, a ensinar, a ser como aquele rabino. Você tem que amar mais aquele rabino do que o quê? Seu pai, sua mãe, suas coisas, seus irmãos, seus tios. Porque você tem que deixar tudo para segui-lo. Então esses jovens, esses meninos procuravam aqueles que queriam, né, que tinham um desejo enorme. E os que não passavam, né, ele falava, legal, você manda bem na Torá, mas você não tem o que é necessário para ser meu seguidor, para ser meu talmid. Porque esse talmid é seguidor, na verdade é uma palavra hebraica. No Novo Testamento ele foi recebido como seguidor ou discípulo. Obrigado, você manda bem, isso é ótimo, mas você não tem o que é preciso para carregar o meu jugo, para fazer o que eu faço, para ser como eu. E em geral, então eles continuavam, e em geral, por volta dos 30 anos de idade, era quando os rabinos que fossem, os novos rabinos formados, eventualmente, começavam seu ministério público e podiam tomar seguidores. Por quem foi então o rabino que treinou Jesus? Não se sabe. Mas muita gente boa acredita que ele continuou a preparação dele, foi ensinado e vice-versa com João Batista, que era o primo dele, um pouco mais velho, né? E talvez fosse, né, uns essênios. Então, existem algumas teorias em torno disso aí. Provavelmente, ele continuou se preparando com João Batista.